Olá pessoal, sou o professor Will da Matemática Notary. Na aula de hoje teremos um desafio que consiste em resolver duas expressões numéricas envolvendo potenciação de números racionais e operações com frações. Então, sem mais demora, vamos começar o desafio. Calcule o valor das seguintes expressões numéricas. Nessa expressão A, 3 vezes menos meio elevado ao cubo, menos 12 vezes menos 1 quarto elevado ao quadrado. Nós temos aqui multiplicação, potenciação e subtração. Quando nós temos uma expressão com diversas operações, nós precisamos seguir uma regra. Basicamente, a regra é essa daqui. Primeiro, potenciação e radiciação. Segundo, multiplicação e divisão. Terceiro, adição e subtração. Então, no caso, primeira coisa, potenciação e radiciação. Então, 3 vezes menos meio ao cubo. 3 vezes, eu vou resolver a potência primeiro, então já vamos resolvê-la aqui. Menos meio elevado ao cubo, base negativa, expoente ímpar. A resposta é negativa, nós já aprendemos isso, observando o expoente. 1 elevado ao quadrado, 1 elevado ao cubo, 1. Sempre que a base for 1, a resposta também é 1. Sobre 2 elevado ao cubo, 8, né? 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então ficou 3 vezes menos 1 oitavo. Já resolvi a primeira potenciação. Menos 12 vezes a outra potência. Menos 1 quarto elevado ao quadrado. A minha base é negativa, o expoente é par, então a resposta é positiva. Sinal positivo não precisa colocar. Então vai ficar positiva a resposta, já esquece o sinal, já fizemos a regra de sinal. 1 elevado ao quadrado, 1, 4 elevado ao quadrado, 16. Então nós temos isso por enquanto. Agora, eu já resolvi as potências, eu vou para as multiplicações. Eu não posso fazer essa subtração ainda. Primeiro, as multiplicações. 3 vezes menos 1 oitavo. Regrinha de sinal, porque é uma multiplicação, o 3 é positivo e a fração 1 oitavo é negativa. Mais com menos é menos, fiz a regrinha de sinal. Agora, 3 vezes 1 sobre 8. O 3 ele multiplica o numerador da fração. É 3 vezes 1, que é 3. E o 8 você conserva. Por que eu conservo o 8? O 8 é o denominador. No 3, o denominador que não aparece é o número 1. Então seria 3 vezes o 1, 3. 1 vezes 8, 8. Menos 12 vezes 1 16avos. Ou menos 12 vezes 1 sobre 16. Esse menos aqui, o 12 é negativo. 1 sobre 16 é positivo. Regra de sinal. Menos com mais é menos também. Menos 12 vezes 1 sobre 16. Já fizemos a regra de sinal, que deu menos. Agora eu vou procurar. Eu tenho o 12 que multiplica 1 e divide por 16. Eu posso simplificar o 12, que está em cima, com o 16 que está embaixo. Qual é o número que divide o 12 e divide o 16? O maior número possível. Esse número é o 4. 12 dividido por 4 dá 3. E 16 por 4 dá 4. Então nós ficamos, na verdade, o 12 virou 3. 3 vezes 1, 3. E conservamos o 4, né? Porque o 4 multiplicaria quem está embaixo do 12 que não aparece, que é 1. 4 vezes 1, 4. Pronto, agora nós temos menos 3 oitavos, menos 3 quartos. Subtração de frações com denominadores diferentes. Precisamos tirar o MMC. O MMC de 8 e 4 é 8, então dá para transformar essa fração em fração equivalente, fazendo o denominador virar 8. Mas para quem não lembra, eu vou colocar o MMC aqui, ó. MMC de 8 e 4. Sempre a gente tira o MMC dos denominadores. O 8 e o 4 dá para dividir por 2. O 8 virou 4 e o 4 virou 2. 4 e 2 divide por 2. 4 vira 2, 2 vira 1. 2 divide por 2, virou 1. Então o MMC é esse produto aqui, 2 ao cubo, que é igual a 8. Então eu venho na minha fração, vou colocar aqui embaixo. Coloco o denominador 8, que é o denominador comum, e aqui eu coloco um 8 também. E agora eu penso,
divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Você pode fazer assim ou pode simplesmente pensar o seguinte. Do número 8 aqui para 8, ele mudou alguma coisa? Não mudou nada, né? Então ele multiplicou por 1. Ele não fez nada. Eu vou ter que fazer a mesma coisa no numerador. Multiplica por 1, continua sendo menos 3. Menos, copia o sinal. Do 4 para o 8, ele aumentou, né? Ele aumentou quantas vezes? 2 vezes. Então, se ele aumentou 2 vezes no denominador, você tem que aumentar o seu numerador também 2 vezes. Ele vai virar 6. Pronto. Agora sim. Conservo o denominador. Menos 3 menos 6 dá menos 9. Então, a resposta final, menos 9 sobre 8. Menos 9 oitavos. Se quiser colocar em decimal, vai dividir o menos 9 por 8, que vai dar 1,125. Então, menos 1,125 é a resposta final. Questão B. Nós também temos aqui multiplicação e potenciação. Vamos seguir a mesma ordem, porém eu vou começar primeiro reescrevendo a questão, colocando os números decimais em forma de fração. Então vai ficar assim, 5 vezes menos 5 sobre 10 elevado ao cubo, menos 4 vezes menos 25 sobre 100 elevado ao quadrado. Ficou menos 5 sobre 10, porque aqui eu tenho o número 5 e uma casa após a vírgula. Coloquei 5 sobre 10. Aqui eu tenho menos 0,25. Então, após a vírgula, eu tenho 25. Copiei o 25. São duas casas após a vírgula. Coloquei 100. Dois zeros e assim por diante. Antes de eu resolver, eu ainda vou simplificar essas frações. Então, nós temos 5 vezes menos o 5 sobre 10 dá para simplificar por 5. Vai ficar 1 sobre 2. 1 sobre 2. Dividir por 5 o numerador e o denominador. Elevado ao cubo. Menos 4 que multiplica menos 25 sobre 100. Dá para simplificar por 25. 25 dividido por 25 é 1. E 100 dividido por 25 é 4. Então vai ficar menos 1 sobre 4 elevado ao quadrado. Tem problema se não simplificar? Não tem problema nenhum. O resultado final vai ser o mesmo, tá? Eu estou simplificando com a intenção de facilitar os cálculos. Bom, agora resolvendo, nós teremos 5 vezes menos meio elevado ao cubo. Base negativa, expoente ímpar. Resposta final é negativa. Já coloco o sinalzinho de menos. 1 elevado ao cubo, 1. 2 elevado ao cubo, 8. Então, menos 1 oitavo. Menos 4 que multiplica. Menos 1 quarto ao quadrado. Base negativa, expoente par. A resposta é positiva. 1 elevado ao quadrado, 1. 4 elevado ao quadrado, 16. Isso é igual. Aqui nós temos 5 vezes menos 1 oitavo, eu vou multiplicar 5 vezes 1, que vai dar 5, dividido por 8. Regrinha de sinal, mais com menos é menos. 5 vezes 1, 5, sobre 8. O 8 a gente mantém porque aqui é como se ele multiplicasse o número embaixo do 5. Quando não aparece é 1. Então 5 vezes 1, 5. 8 vezes 1, 8. Menos 4 vezes 1 sobre 16. Menos com mais é menos. Já coloquei o sinal de menos aqui. O 4 e o 16 dá para simplificar. Eu posso multiplicar o 4 vezes 1 e depois simplificar também. Não tem problema. Eu já vou simplificar agora. O 4 e o 16. 4 dividido por 4 dá 1. 16 dividido por 4 dá 4. Então ficou 1 vezes 1, 1. E 4 vezes 1, 4. Só conservar o 4. Isso é igual. Aqui nós temos novamente os denominadores 8 e 4. Nós já vimos no exercício anterior que 8 e 4, o denominador comum, tirando o MMC, é o 8. Então já vou colocar, não vou fazer o cálculo de novo, 8. Agora imagine que eu coloco esse 8 aqui embaixo. Do 8 para cá, eu não fiz nada, eu multipliquei por 1. Então não posso fazer nada no numerador. Copio o numerador, menos 5.
O 4 para virar 8 eu multipliquei por 2. Vou multiplicar o numerador também por 2, então vai ficar menos 2. Pronto, agora eu tenho aqui a resposta final. Menos 5 menos 2, menos 7. Sobre 8. Resposta final, menos 7 oitavos. Se quiser colocar em forma de decimal, pega o número 7 e divide por 8. Menos com mais é menos. 7 dividido por 8 é 0,875. Então, resposta final, menos 0,875. Então, pessoal, esse foi o desafio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou têm alguma sugestão para um próximo conteúdo, coloquem nos comentários, tá bom? Não esqueçam de deixar um like para fortalecer o nosso canal e se você ainda não é um inscrito, se inscreva e continue nos acompanhando. Estamos também nas redes sociais, sempre com desafios, enigmas e conteúdos novos. Então espero vocês na próxima aula. Um grande abraço.